Terra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitasal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Nelore Pintado T, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Cheguem mais e sejam muito bem-vindos! Terra Pecuária de Domingão está no ar. Eu sou Úrsula Lucas e te convido a assistir uma edição super especial sobre os 50 anos do leilão da Fazenda Brumado. A repórter Isabela Borges traz um material completo falando deste que é um dos mais tradicionais eventos da raça Nelore no nosso país. Ou seja, conteúdo de ponta. Se acomode, pois o Terra Pecuária de hoje começa agora. Uma genética referência e resultado de um importante trabalho de seleção de décadas. A Fazenda Brumado chega com mérito e muito primor aos 50 anos de seu leilão. Evento que com certeza vem para marcar a nossa pecuária. Matéria de Isa Borges. Você acha que ele imaginava um dia ter um leilão comemorativo de 50 anos? Olha, do jeito que ele gostava de viver, eu acho que ele imaginava um de 100 anos, viu? ele adorava viver. Quem acredita sempre alcança. Eu tinha essa noção. Eu tinha vontade do desenvolvimento da raça. Isso toda a vida eu tive. Meio século de história. Esse ano, agora em julho, a gente tem uma data muito especial sendo celebrada aqui na Fazenda Brumado. Estamos aqui em Barretos para falar com esse grande criador, ele que é sucessor de um legado que começa lá atrás com seu avô, hoje a marca F tem 105 anos, e depois com seu pai, Rubico Carvalho, aquele que a gente sempre comenta que faz parte da história da importação, um dos importadores de zebu, que fez parte da importação de 1962. O gado chegou aqui no Brasil dia 1º de janeiro de 1963. Depois dessa data, a gente tem aí um intervalo de mais ou menos 13 para 14 anos até serem realizados os 2 primeiros leilões de Nelore do Brasil. O primeiro, da família Torres, e o segundo, que é o único em atividade até hoje no Brasil, o leilão da Fazenda Brumado, que comemora 50 anos ininterruptos esse ano, né, Tonico? É muito tempo, né? Felizmente, né? Ele foi um leilão que continuou. Você imagina, passamos por 3 moedas diferentes no Brasil e nós estamos aqui até hoje fazendo o leilão Brumado. Os primeiros leilões Brumado eram do papai do tio Neném, então eles se chamavam Nova Índia Brumado, que era o nome das fazendas. Eles importaram o gado da Índia juntos. O tio Neném, que a gente fala tanto tio Neném, ele realmente era tio do meu pai. E eles foram na Índia, trouxeram o gado. O Chico, meu irmão mais velho, acompanhou o tio Neném. Então, continua o leilão Brumado, né? Entre as manchetes de 1976, temos notícias como os Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá, a morte de 2 ex-presidentes brasileiros muito populares, Juscelino Kubitschek e João Goulart, e até o Cruzeiro, que foi campeão da Libertadores. Mas veja bem, para quem vive da pecuária,
uma outra data se tornaria muito importante: a realização de um remate que mudaria a história da comercialização de animais PO no país. E aí a gente vai para a data, né, desse primeiro leilão. O ano era 1976, o mesmo ano que o Torres realizou esse primeiro leilão. A família é uma família muito tradicional, mas o leilão da família Torres não continuou. Vocês foram muito persistentes, né, Tunico? E hoje celebram esses 50 anos, mais 50 anos de algo que vocês começaram sem nenhuma referência. A gente estava olhando aqui fotos, por exemplo, parecia um circo a estrutura do leilão, né? Realmente era um circo. Nós alugávamos um circo, não tinha mesa, não tinha cadeira, eram os tablados, igual eram os circos na época. E interessante que vinha governador, vinha ministro, vinham fazendeiros do Brasil inteiro, e o pessoal ficava lá nos tablados lá e assistindo o leilão, e os leilões super animados, com muita gente, tudo. Então, era muito gostoso. Muito mais simples também na época. Vocês tiveram uma família que foi influente até em como comercializar animais. Você teve um irmão, o Ado, né? Ele, ao lado de um tio, fundou a Remate. E ela, inclusive, foi fundada, né? Ela teve seu início para justamente vocês realizarem esse primeiro leilão, né, Tunico? Já existiam leilões no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tinha programa Leilões, que o Sérgio Pisa fundou também na mesma época, né? Mas ela se especializou, a Remate, em venda de animais registrados, animais de elite, animais PO, né? Principalmente da raça Nelore. Então ela fazia os leilões VR, o Noite dos Campeões em Uberaba, que foi um dos primeiros, o Leilão São Francisco também em Uberaba, e vários outros grandes leilões, né? Na época, a Remate era a maior leiloeira do Brasil. Ela foi fundada pelo meu irmão, o Ado, e pelo tio Gerson Prata, meu tio, irmão da minha mãe. Da Remate, né, a gente depois teve um momento onde o Paulo Horto comprou essa empresa e vocês continuam até hoje, são 50 anos realizando esse leilão com a bandeira da Remate como leiloeira, né? Exatamente. Você vê como a gente é fiel, né? E até hoje, com muito prazer, nós fazemos os leilões com a Remate, hoje sob o comando do Paulo Horto, que é o maior empresário da área de leilões no Brasil, né? E nos atende muito bem. Então nós continuamos fazendo e esperamos continuar a fazer os leilões Brumado com a Remate. E me fala uma coisa, esse primeiro leilão que vocês realizaram em 1976, o que você se lembra dele, né? A gente comentou aqui sobre essa estrutura aí de circo, né? Mas quais que foram as dificuldades? O que foi vendido? A quantidade, as categorias? Os primeiros leilões eram feito um churrascão debaixo das árvores, servia carne com mandioca, chopp pro pessoal, a cerveja, chopp, e acabou. Aí era o leilão, eram leilões que vendiam, como eram 4 titulares, que além do papai e do tio Neném, tinha o nosso primo querido, Orestinho Prata Tiberi, e o
Paulo Ferraz, da Agropecuária Boa Vista, que era um grupo do Rio de Janeiro e comprou fazenda aqui em Barretos e que criava um gado bom também, muito bom. E então esses eram os donos do leilão, os titulares. E então vendia-se 200 e tantas cabeças de gado, vendia lotes de 4, 5 animais, tinha os destaques, os individuais também. O Ado, que era muito inovador, depois de alguns anos, ele começou a fazer parelhas de fêmeas e o comprador escolhia uma, a outra retornava para Brumado, no caso, né? Então era uma opção que se dava para os criadores com animais top mesmo. Foi quando começou-se a vender cotas de animais, vender a metade de um animal, que era uma coisa que não existia na época. Né? Isso tudo foi trabalho do Ado, sabe? Ele viajava muito para ver como é que eram os leilões em outros países, para ver o que ele podia aproveitar de inovação, essas coisas. E ele realmente fez muitas inovações. Então ele ajudou muito nesse sistema de comercialização, que hoje a gente vê como uma coisa normal, mas você tem que lembrar que isso não existia, que alguém teve que fazer pela primeira vez. E isso tudo, uma grande parte disso, foi ideia do Ado, sabe? Muitas homenagens devem ter ficado muito marcantes, né? Sim, teve. Por exemplo, nos 30 anos da importação, isso é uma coisa que me deu um trabalho que você não faz ideia. Mas eu consegui trazer aqui no leilão Brumado o tio Nené, que já estava com 100 anos, ou quase 100 anos, 99, uma coisa assim. Ele faleceu com 103. Veio Torres, o meu pai, claro que o leilão Brumado, e a dona Francisca Garcia, viúva do seu Celso, porque o seu Celso já tinha falecido. O seu Celso faleceu muito novo, sabe? Ele faleceu com 63 anos. Foi uma pena, porque um homem realizador, igual ele era, um homem que fez tanta coisa, trouxe tanto benefício para a pecuária. Ele morreu com 63 anos. Se ele tivesse vivido mais, com certeza ele teria feito muito mais coisa. Eu vejo que esse leilão ele tem essa memória afetiva muito forte, né, Tonico? Tem. A verdade é que o mundo do zebu, ele te cria um relacionamento grande e muitas amizades, né? Então, nós temos, por exemplo, hoje, clientes que o avô era cliente nosso, né? Então, foi passando por gerações. Essa é uma propriedade que preserva sua história, catalogando cada lembrança com a responsabilidade de quem sabe que, se não fossem os grandes homens da importação, hoje não teríamos uma pecuária brasileira tão competitiva e eficiente. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Aqui relembrando muita coisa com o Tonico, porque na importação, para a gente ter uma ideia, a Fazenda Brumado ficou com mais ou menos 24 fêmeas, 5 touros Nelore, mas também vieram outras raças, né, plantas. No caso do papai e do tio Nené, nós trouxemos o Nelore, que os dois eram já grandes criadores de Nelore, trouxeram Gir, Guzerá,
trouxeram uma raça que não tinha no Brasil, chamada Cangaiã, que veio especificamente para mostrar para os criadores da época que o Nelore antigo brasileiro tinha miscigenação, tinha sangue de outras raças, inclusive do Cangaiã. Vieram búfalos Jafarabade, vieram cabritos Jamnapar, vieram galinhas e vários tipos de planta, veio cana, e que a Índia era o país mais desenvolvido na época em cana-de-açúcar, a cana é da Índia. E então, podemos falar que veio quase com a Arca de Noé, né? Olha, gente, na volta a continuação na matéria sobre os 50 anos do leilão da Fazenda Brumado, já já. Um dos principais projetos de pecuária do norte do Mato Grosso, focado em produzir um Nelore moderno, rústico, com rendimento de carcaça e muita raça. Nelore Magda, a genética que multiplica seus lucros. A inovação no mercado de genética do Nelore Pintado, que busca trazer conhecimento científico qualificado, uma genética focada em precocidade, rusticidade, qualidade na carne, mas também em beleza racial. V3 Genetics, a inovação no mercado de genética do Nelore Pintado. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. No Você Está Assistindo de hoje, ele, Flávio Sandim, da Genética Aditiva, nossa parceira, o berço do Nelore produtivo, cuja história começou na década de 40 com Laucídio Coelho e hoje é essa potência e referência no mundo inteiro. Muito obrigada, Flávio, pela participação. Estamos de volta com o programa Terra Pecuária para falar de animais Nelore PO férteis, dotados de habilidade materna, acabamento de carcaça e pureza racial. Referências em todo o Brasil. São os exemplares da Fazenda Brumado, que está completando 5 décadas de seu leilão. Na tela do Terra, a continuação da matéria de Isa Borges. Essa fazenda aqui, ela tem 71 anos desde que ela foi adquirida pelo seu pai, né? E faz parte hoje da história da família de vocês. Mas é interessante, você estava contando para mim a história de como essa fazenda foi adquirida, né? E é sempre essa percepção que o seu pai tinha de observar muito as coisas. E vejo que isso foi uma coisa que ele passou para os filhos, né? Você pega o Chico, meu irmão mais velho, é muito observador, o Rubiquinho também, são grandes criadores de gado, né? E eu tô aqui na Brumado, fiquei com a Brumado e continuo criando e me esforçando o máximo possível para dar continuidade nessa história. E a história de Zebu na nossa família começou com meu avô, com o Francisco José de Carvalho. Ele importou gado da Índia em 1918, registrou a marca dele em 1920, que é uma data que nós consideramos então a data oficial, porque tem documentos oficiais do governo, né? E então esse ano fez em abril, completou 105 anos de registro da marca e em função da criação de gado zebu, de gir, de Nelore principalmente, que sempre nós criamos várias outras raças, mas sempre o Nelore sendo o ponto principal do nosso trabalho. Rubico Carvalho tinha no sangue aquela inquietação das pessoas desbravadoras,
Adquiriu 3 fazendas em Minas Gerais antes de comprar a Brumado em São Paulo. Depois decidiu ir para estados como Goiás, Acre e, pasmem, mas foi até para os Estados Unidos. Ele era uma pessoa interessante. Eu convivi com ele mais de 40 anos aqui, que eu vim de São Paulo quando eu acabei meus estudos, e eu vim para Barretos e fiquei aqui com ele e a minha mãe. Eu fiquei 40 anos, mais ou menos, até eles falecerem. Ele tinha uma alegria de viver, um prazer, porque ele fazia o que queria, ele era apaixonado por gado. E ele, então, ele tinha um entusiasmo, ele gostava tanto do gado dele e de receber os amigos e mostrar o gado, o rebanho dele. Ele era um homem muito alegre e realizador. Ele não ficava quieto, ele sempre estava querendo alguma novidade, alguma coisa, queria avançar. Ele nunca ficou olhando para trás. Ele fazia uma coisa, a hora que ele terminava aquilo, ele já olhava para frente. Esse jeitinho dele de mineiro, né, ir comendo pelas beiradas, né, foi na Índia ajudar na importação, né? Na verdade mandou o seu Chico, né, que a gente fala que ele é como se fosse o D'Artagnan, né, entre esses mosqueteiros. E aí depois ter essa vontade, né, de ir para os Estados Unidos vender Nelore, chegar lá, se adaptar aos Estados Unidos, começar a criar a Brahma, trazer para o Brasil. Então, você vê aí que ele ia se adaptando e criando novos sonhos. É, né? E ele sempre teve ele tinha vontade. O Brasil não tinha tratados sanitários com outros países. Então, infelizmente, naquela época nós não podíamos vender gado nem material genético para lugar nenhum. Hoje isso já se reverteu. É o que eu digo, as coisas evoluem, vão para frente. Hoje o Brasil já exporta gado e material genético para vários países, mas na época não podia. E os Estados Unidos tinham tratado sanitário com o mundo inteiro. Então falou, eu vou levar Nelore para lá e de lá eu esparramo Nelore para o mundo inteiro. Que ele sempre foi apaixonado por Nelore. E aí ele fez isso, vendeu muito gado para o México e todos os países da América Central, vendeu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o primeiro animal Nelore registrado foi de Rubico. E o primeiro animal de Nelore PO registrado pela BCZ na Índia também. E aí depois, né, saída para os Estados Unidos, ele ajudou a trazer Brahman para o Brasil, né? Exato, Ele era gozado, ele falou para mim um dia, o Nelore não deu muito certo lá, mas o Brahma vai dar certo aqui. Pegou, trouxe Brahma. Ele era de um otimismo, ele não desanimava com nada, ele era muito otimista. Essa façanha de trazer o Brahma dos Estados Unidos para cá, a gente estava olhando uma foto, ele recebeu uma homenagem, né, do presidente dos Estados Unidos, George né? Bush, era o presidente na época, e como ele foi o que organizou, foi vamos dizer, o cabeça aí dessa história, junto com o Rômulo Kardec, da BCZ, Ovidio Carlos Brito, o Neco Garcia. Mas ele, por ser o mais velho e quem liderou, aí o presidente George Bush, o primeiro, o velho, fez uma homenagem para ele lá em Houston, E foi muito bacana. Ele deu um laço de veado mateiro pro presidente Bush, ele adorou. A gente pegou o jipão
do Rubicão, famoso esse Jeep aqui, para dar uma voltinha na fazenda, conhecer um pouquinho mais do trabalho de pecuária de vocês. E é um trabalho que você deu continuidade aqui, né, Tonico? Após, né, o falecimento, né, do seu pai, trazendo muita tecnologia, porque o seu pai era uma pessoa que gostava muito de inovar, né? O papai a vida inteira gostou de inovação, de tecnologia, de coisas modernas. Então hoje o rebanho da Brumado, que é um rebanho centenário, mas nós fazemos nas fêmeas todas e nos machos a avaliação de ultrassom completa, área de olho de lombo, marmoreio, espessura de gordura, tudo. Participamos do PMGZ, da BCZ, há anos e anos, e agora também todas as fêmeas do rebanho nós estamos fazendo a genotipagem. Uma coisa que eu quero só comentar aqui, um adendo, puxar a nota de rodapé, né, que fala, a gente tá olhando aqui esse carro, o Tonico já garantiu para mim, falou, esse carro aqui eu não vendo de jeito nenhum. Mas esse carro aqui, ele é tanta história, a gente vê que ele tá até todo cheio de amassado, mas esse aqui é o que aguentava ele andando na fazenda, porque ele passava por cima de curva, de nível. Fazia tudo. Ele adorou esse carro. Ele andava para todo lado, era com esse Jeep, ele adorava. Não, e o Jeep tá com 28 anos, 279 mil quilômetros rodados e só aqui dentro da fazenda. 279 mil quilômetros aqui dentro da Brumado, é impressionante. E ele falava uma coisa interessante, ele falava para mim, é melhor andar à toa do que ficar à toa. Então, o tempo todo ele estava fazendo alguma coisa. A gente está aqui com essas chopalas de fundo também, que é outra marca muito importante de vocês. Lá um pouco mais perto da sede a gente tem as primeiras chopalas, né, do Brasil, porque elas não vieram na importação de 62, depois vieram, né, as sementes. E daqui foi para todo lado. Vieram as sementes, o Neco Garcia, filho do seu Celso Garcia Cid, foi outro importador importantíssimo. Foi casado com a minha irmã, ele faleceu, infelizmente. Mas ele é quem trouxe essas sementes e deu para minha mãe, que elas nasceram, deu 6 árvores que estão no jardim. E de lá nós plantamos essa avenida e esparramou para o Brasil inteiro, né? Nós somos um país novo, de um grande futuro no cenário mundial. O Brasil merece ter um povo pacífico, um povo bom. O Brasil tem tudo, viu? O Brasil hoje é um país que tem uma pecuária forte, boa e que deve isso ao Nelore. Agora sim, eu finalizo a edição super especial, edição dos 50 anos do leilão Fazenda Brumado. Eu espero que você tenha curtido esse material completo, feito com muito carinho para você que é admirador da nossa pecuária, a pecuária brasileira. Beijo grande e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Terra Pecuária.
Agropecuária. Oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitasal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Nelore Pintado T, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus.